Olá, gente, aqui é o professor Luiz, trazendo mais uma dica de física para vocês, dessa vez o conceito de potência dissipada. Eu tenho aqui nessa questão que foi cobrada no Enem, cinco situações, né? Cinco chuveiros, chuveiro A, B, chuveiro C e o chuveiro D, submetidos a uma tensão 127 e 220 volts e com uma resistência aqui. Cada chuveiro tem um valor de resistência e é justamente essa resistência que vai modificar o aquecimento da água que vai passar por esse chuveiro, né? O chuveiro vai aquecer a água através do efeito Joule ou efeito Joule. E a partir disso a gente tem a potência dissipada. Então, cada resistência aqui significa a mudança da temperatura, né? Então, você tem uma resistência maior, você teria uma temperatura maior. Tá? Então, vou ter água morna, por exemplo, água mais quente, mais fria, a partir dessa regulagem aqui de resistência. E é justamente isso que ele pede na questão. Ele quer saber qual que vai ter maior potência. Para você encontrar a potência, nesse caso, a gente vai ter que relacionar as duas grandezas a partir da tensão e a partir da resistência. A gente tem o U, que é a tensão, né? O U, e a gente tem a resistência, e para calcular a potência, você vai usar a equação U ao quadrado sobre R, derivada lá da primeira lei de Ohm, né? U é igual a R vezes I, e você vai ter a equação da potência, né? U vezes I, a gente encontra essa relação aqui de P é igual a U ao quadrado sobre R. No caso, como ele quer saber aqui tem maior potência, então você, sem precisar fazer as contas, né, você iria observar qual é aquele que tem menor valor de R. Né? Você tem um valor de R menor para uma mesma tensão, você teria que observar apenas aquele que tem menor valor para poder saber aquele que vai ter maior potência, já que são inversamente proporcionais. Né? Quanto menor o R, maior potência. Então, se eu comparar C, D e E, né, que são aqueles que têm maior tensão, basta você verificar o valor de 17,3, que é o menor entre os três aqui. O A e o B estariam fora porque eles têm uma tensão menor do que 220, né? 220 vai dar uma potência maior do que 127. Então, a comparação de A, B com C, D e E, ela não estaria, sem precisar fazer as contas, não estaria válida. Mas a gente pode fazer essas contas para ver qual é o valor que a gente vai encontrar para cada um, né? Então, substituindo aqui cada um dos valores, né, você iria ter que fazer 5 continhas para encontrar o valor de potência, né? Você encontraria a potência do chuveiro A, né? A potência do chuveiro A vai ser 127 ao quadrado sobre 5, né? Vai dar um valor. Aí você iria fazer na letra B a potência, 127 ao quadrado, sobre 6,2. Você usa a maior resistência, né? Onde vai dar o chuveiro com a temperatura maior. Na C, você iria usar 220 ao quadrado sobre 17,3. O chuveiro D, você iria usar 220 ao quadrado sobre 23. E no chuveiro E, você iria usar 220 ao quadrado sobre 24,2. Aquele que vai dar maior valor, eu já fiz as contas aqui, é justamente o chuveiro C. O chuveiro C vai ficar 220 ao quadrado dividido por 17,3. Vai dar 2.797,6 watts ou watts, tá? A gente poderia também colocar em kilowatts ou quilowatts, iria ficar em 2,797 kilowatts ou quilowatts, tá? Essa seria a potência maior entre os 5, seria a letra C a resposta correta. Como ele não pediu para você fazer o cálculo, você poderia usar o raciocínio que a gente usou. Aquele que tiver menor resistência, automaticamente eu vou ter a maior potência. Então seria a letra C a resposta correta. Essa mais uma dica de física aí para vocês que vão fazer a prova do Enem e vão fazer vestibulares, né, que tem esse tema que é bastante cobrado nessas provas. Até a próxima. Olá, gente, aqui é o professor Luiz. Vim trazer uma dica de física para vocês, falando da resistência
em paralelo, né? Associação de resistores em paralelo. Eu tenho três resistores idênticos com resistência igual a 30 ohm ligados em paralelo com a bateria de 12 volts. Qual é a corrente que vai passar por esses resistores e qual é a resistência equivalente? Ou melhor, qual é a corrente nesse circuito e qual é a resistência equivalente? A gente tem que lembrar da primeira lei de Ohm, que a tensão, a diferença de potencial, DDP, em volts, é diretamente proporcional à corrente vezes a resistência em ohm. A corrente vai ser em ampere e a resistência vai ser em ohm. Então a gente tem que lembrar que quando eu tenho a associação de resistores em série, para você encontrar a resistência equivalente, você soma a quantidade de resistores que você tem. No caso ali você tem 3 resistores em paralelo e você vai ter que somar a soma inversa desses resistores. Então, como você tem 3 resistores iguais, né, a dica é o seguinte: quando você tem uma quantidade igual de resistores com resistência igual, melhor dizendo, você pega o valor da resistência e divide pela quantidade de resistores que você tem. No caso aí são 3 resistores em paralelo com valor igual a 30, você vai dividir pela quantidade de resistores que você tem. Então você vai ter uma resistência equivalente de 10 ohm. Essa é a resistência equivalente para esses 3 resistores. Então você teria apenas um circuito com um resistor de 10 ohm ligado a uma tensão de 12 volts. Tá? Então você teria aqui esse circuito aqui resumido, né? Ao invés de ser em paralelo, você teria esse circuito simples aqui com um resistor e uma DDP, uma tensão de 12 volts. Para você encontrar o valor da corrente, basta você pegar esse resistor aqui e dividir, pegar essa tensão aqui e dividir por esse resistor. Você usa a primeira lei de Ohm, que U vai ser igual a R vezes I. Então aqui você quer encontrar o I, então o I vai ser o U sobre o R. Então aqui vai ficar 12 volts sobre 10 ohm. E isso vai dar uma corrente de 1,2 ampere. Então você tem aqui a resistência que vai passar. No entanto, se você for analisar a resistência que vai passar por cada um dos resistores, você tem que verificar que essa corrente vai ser diferente. Aquele resistor que tiver um valor maior, a corrente vai ser menor. Então você tem aqui, por exemplo, se você tiver uma resistência de 30, uma de 20, uma de 10, uma de 5, a corrente vai ser maior naquele resistor que tem um menor valor. E a corrente vai ser menor com aquele resistor que tiver maior valor. Então a corrente vai ser inversamente proporcional ao valor da resistência. Resistência menor vai ter uma maior corrente, resistência maior vai ter uma menor corrente. Como aqui eles têm o mesmo valor da resistência, que é igual a 30, então a corrente vai ser igual nos 3 resistores. Então você não vai ter diferença na corrente que vai passar aí por cada um dos resistores. Para você calcular a resistência que vai passar por cada um, basta você lembrar, a resposta então é a letra A, tá? A resposta é a resistência equivalente, o R equivalente é igual a 10 ohm e a corrente é igual a 1,2 ampere. Mas se você quer encontrar qual é a corrente que vai passar por cada um desses resistores, qual que vai passar por resistor 1, resistor 2 e resistor 3, você tem que lembrar também que a tensão vai ser igual, que vai ser 12 volts, tá? A tensão é de 12 volts e você vai dividir a tensão pela resistência, no caso 30. Você vai encontrar uma corrente de 0,4 ampere. Então vai passar 0,4 ampere por esse resistor 3, 0,4 aqui pelo resistor 2 e 0,4 por esse resistor 1. Então a corrente aqui que vai passar é igual para os 3 resistores. E a soma dos 3 vai ter que dar justamente 1,2, que é a corrente total, certo? Então essa foi a dica aí para essa questão de vestibular e a gente volta aí com mais dicas aí para vocês, tá? Até mais.